Estamos dando sequência para a segunda aula a respeito da doutrina do pecado, a hamartiologia, como é chamado na teologia sistemática. E nessa aula nós vamos continuar aprofundando alguns conceitos a respeito da corrupção herdada, essa corrupção herdada de Adão que afeta toda a raça humana. Não só em nós, pecadores, falta o bem espiritual, mas também a capacidade de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. E ainda a capacidade de nos aproximar de Deus por nossas próprias forças. Isso é algo que precisa ficar muito claro e fazer parte do nosso horizonte de reflexão teológica a respeito do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 8, ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa corrupção herdada nos impede de agradarmos o Criador, nos impede de cometermos atos que possam tocar o coração de Deus. Nós estamos na carne por conta do pecado, na linguagem paulina, e isso nos impede de agradar verdadeiramente a Deus. Lá em João 15, verso 5, diz o seguinte: o Senhor Jesus, que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem um toque da graça, sem um toque do Senhor, sem um toque de Jesus Cristo no coração humano, o ser humano não pode fazer nada. Ele não pode dar fruto para o reino de Deus e fazer aquilo que agrada ao Criador. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, essa fé ela só pode acontecer no coração do homem pelo toque da graça salvadora, porque o fato é que nós não somos agradáveis a Deus. Sem o toque do Senhor no coração do ser humano, nós não conseguimos agradar ao Senhor, porque nós estamos sofrendo os efeitos dessa corrupção herdada no nosso coração. E aqui nós chegamos num ponto em que existe uma verdade teológica que precisa ser clara para todo aquele teólogo que quer construir e produzir uma teologia saudável. E a verdade é a seguinte: todos nós somos pecadores. Nós não podemos abrir mão dessa verdade bíblica. Salmo 14, 3 diz que todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos, portanto, toda a raça humana é pecadora. Todos herdaram culpa e herdaram os efeitos desse pecado no coração do homem. Romanos capítulo 3, de 10 a 12, também o apóstolo Paulo vai repetir a mesma ideia do salmista. Como está escrito, ele citando o Salmo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mais uma vez a ideia sendo reforçada de que não há bondade no coração do homem. Em 1 João 1,8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, todos são pecadores. E por que essa verdade ela é tão essencial na teologia cristã? Em primeiro lugar, porque se ela não for devidamente considerada, existe um risco de diminuirmos a relevância da obra da salvação em Cristo Jesus. É justamente pelo fato de que todos são pecadores que nós precisamos de um Salvador. Exatamente pelo fato de que herdamos essa corrupção, herdamos essa culpa, que carecemos do Cristo, do Jesus que tira o pecado do mundo, dessa obra de salvação que Deus realiza. Em segundo lugar, existe um risco de criarmos e desenvolvermos um tipo de espiritualidade farisaica. Inclusive, se essa ideia for perdida dentro do meio cristão, dentro daqueles que já são discípulos de Jesus. Não podemos perder nunca de mente que nós somos pecadores. Caso contrário, nos tornaremos parecidos com os fariseus, com quem Jesus dialogou lá no Novo Testamento. Pessoas religiosas, porém sem humildade, pessoas muitas vezes legalistas e também arrogantes espirituais. Gente que se acha pelo fato de estar na igreja, de ser membro de uma igreja, de participar de dinâmicas religiosas, se esquecendo do fato que são, na verdade, pecadores salvos pela graça.
Isso é decisivo para toda a construção da nossa espiritualidade individualmente, para uma prática pastoral sadia e para uma construção ali de um corpo de Cristo equilibrado e adequado. Vale a pena conferir lá em Lucas capítulo 15, novamente, a parábola do filho pródigo. O grande problema do filho mais velho era que ele não se entendeu ali como um pecador e não conseguiu se alegrar com o fato do filho mais novo estar voltando para a casa do pai, se arrependendo ali dos seus pecados. O filho mais velho, na verdade, ele se esqueceu dessa verdade fundamental em toda a teologia cristã. Todos nós somos pecadores, salvos exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Dando prosseguimento à nossa segunda aula a respeito da doutrina do pecado, da hamartiologia, nesse momento nós vamos discutir um pouco a respeito das consequências do pecado na vida do homem. E em primeiro lugar, queremos destacar aqui a consequência relacionada ao relacionamento vertical que existe entre Deus e os homens. Esse relacionamento ele foi drasticamente abalado por conta do pecado que entrou na raça humana. E ele causou, em primeiro lugar, dentro desse aspecto vertical, desfavor divino. A gente consegue perceber, por exemplo, no relacionamento de Deus com Adão e Eva, lá no relato de Gênesis, que a relação deles com o Criador foi abalada após o pecado. Eles se perceberam nus, eles precisaram ali, se esconderam de Deus, eles saíram do jardim. Então toda a configuração inicial daquele relacionamento que era perfeito, que era pleno entre os homens e Deus, ele foi completamente abalado por conta da queda. Então esse relacionamento vertical lá nos primeiros homens foi já abalado. Em segundo lugar, a gente consegue perceber na Escritura o relacionamento vertical sendo abalado entre Deus e o seu próprio povo. Deus e Israel têm em muitos momentos, isso está relatado lá em Oséias 9,15, Jeremias 12,8 e durante todo o livro dos Juízes, né? O relacionamento entre Deus e o seu próprio povo sendo constantemente abalado por conta dessa corrupção que foi herdada no coração do homem, fazendo com que o povo muitas vezes se rebelasse, fosse adorar outros deuses e se distanciasse em relação ao seu Criador. É interessante nós notarmos lá em Êxodo 32,7 algumas passagens curiosas. Êxodo 32,7 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, dentro daquele contexto do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava falando com o Senhor, o povo preparando um bezerro de ouro para adorar outros deuses, um ídolo. O Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Ou seja, Deus, ele chama do seu próprio povo, ele joga para Moisés, é o seu povo, Moisés. E Moisés, logo na sequência, no verso 11, ele diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Ou seja, existe uma situação em que esse relacionamento entre Deus e o seu povo, ele está comprometido diante do pecado que está afetando grandemente aqui a nação de Israel. No Novo Testamento, nós percebemos lá em Romanos 8,7, Colossenses 1,21, uma mentalidade da carne
agindo no homem, e essa mentalidade da carne é colocada como inimiga de Deus. O Millar Erickson, ele diz o seguinte: Deus não é inimigo dos pecadores, nem os odeia, mas fica bem claro que ele se enche de ira por causa do pecado. Ou seja, o pecado que habita no coração dos homens afeta grandemente o coração do próprio Senhor. E isso produz culpa no coração do homem, que o faz digno, inclusive, de uma punição. Ele é passível de punição por conta desse pecado contra o Criador, gerando e produzindo, inclusive, morte. Morte física, portanto, nós morremos, e o fato de morrermos é culpa, consequência do pecado, desse relacionamento vertical afetado. Morremos espiritualmente, como já falamos, e também a possibilidade da morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo ele trabalha exatamente esse ponto e essa relação entre pecado e morte. Ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, é importante lembrarmos que é somente o dom gratuito de Deus que produz vida eterna para o homem que está morto em seus pecados. Existem alguns textos também chave importantes para toda a nossa reflexão teológica a respeito do pecado. Provérbios 3,34 diz que Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Em Tiago 4,6 ele diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E também em 1 de Pedro 5,5, o apóstolo Pedro diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, fica evidente que essa relação vertical do homem só vai ser consertada na medida em que Deus concede graça ao homem. E ele concede essa graça somente àqueles que verdadeiramente são humildes no sentido de se declararem factualmente pecadores. Os arrogantes, que acham que são os bons, que não precisam de Deus, o Senhor aqui, a palavra de Deus diz que ele se opõe a esse tipo de coração orgulhoso que se acha o dono do mundo. Muito pelo contrário, o que acontece com os humildes, que sinceramente declaram a sua necessidade de um Salvador, tem o seu relacionamento vertical com Deus consertado.